Você já sentiu a vida travada? Não da forma como os problemas externos se apresentam, mas aquele peso interno, difícil de explicar, uma sensação de que você está carregando algo invisível que suga sua energia e paz. Talvez seja aquela ansiedade constante, uma névoa que paira sobre seus pensamentos, ou um desânimo que aparece sem um motivo claro, fazendo com que cada novo dia pareça uma caminhada sem direção. Você olha para dentro e percebe uma luta, uma indisciplina sutil que sabota seus melhores planos e intenções. Se você está experimentando essa instabilidade, essa dificuldade em manter o rumo, saiba que esta não é uma coincidência. A sabedoria, que reside em mensagens milenares, conduziu você até este momento exato, porque há uma mensagem que você precisa ouvir para destrancar esse estado interior. Há uma chave prática, encontrada em um antigo livro de sabedoria, que tem o poder de transformar essa confusão interna em ordem e solidez, revelando como o que você faz em segredo, consigo mesmo, tem o poder de construir, ou, tragicamente, de destruir a sua reputação em um único dia. Fique atento, pois esta verdade pode ser o ponto de virada que você tanto procura. O livro de Provérbios, uma fonte inesgotável de discernimento prático para a vida, nos oferece uma imagem poderosa e, ao mesmo tempo, assustadora, em Provérbios 25:28. Ele diz: "Quem não tem domínio próprio é como uma cidade com seus muros derrubados." Para compreender a profundidade desta frase, precisamos viajar no tempo e visualizar a realidade de uma cidade antiga. Naquele contexto, os muros não eram apenas elementos decorativos, eram a garantia de segurança, de paz, de identidade. Uma cidade com muros sólidos era um refúgio. Dentro dela, a vida podia prosperar, os mercados podiam funcionar, e as famílias podiam descansar. Os muros representavam a integridade, a proteção contra invasores, contra o caos que sempre espreitava do lado de fora. O provérbio, então, faz uma analogia direta entre a cidade e o seu eu interior, e entre os muros e o domínio próprio, a autodisciplina. Quando o texto fala de alguém que não tem domínio próprio, ele não está falando apenas de vícios óbvios ou grandes deslizes. Ele fala da ausência de uma fronteira interna, de uma estrutura de proteção para a sua alma, sua mente e suas emoções. Imagine o cenário inverso. Uma cidade cujos muros foram derrubados. O que acontece? Ela se torna vulnerável a qualquer ameaça, por menor que seja. O inimigo não precisa de um grande exército, basta um pequeno grupo, ou até mesmo o vento e a chuva, para entrar e causar estragos. O caos se instala. A reputação dessa cidade, sua força, sua segurança, desmorona não apenas aos olhos de quem está fora, mas também para os próprios habitantes, que vivem em constante medo e instabilidade. E é aqui que o provérbio se torna um espelho para a nossa vida. A falta de domínio próprio não é apenas um problema de caráter, é uma falha estrutural. É permitir que as emoções se tornem o invasor, que a preguiça corroa a fundação, que a palavra impensada abra uma brecha irreversível. Quando permitimos que a raiva seja o nosso guia, estamos derrubando um pedaço do muro. Quando cedemos à procrastinação contínua, deixamos uma porta aberta. Quando a ansiedade nos domina a ponto de paralisar as decisões, o muro está em ruínas. E é assim que, por vezes, a reputação, seja a reputação pública ou, mais importante, a reputação que você tem consigo mesmo, sua autoestima e integridade, pode ser comprometida em um único dia, ou até em um único momento de descontrole.
A lógica interior do domínio próprio é simples, mas revolucionária. A liberdade verdadeira não está na ausência de limites, mas na escolha consciente dos limites que nos protegem. Sem limites internos, você não é livre. Você é refém do que está ao seu redor. E pior, refém das suas próprias reações e impulsos. O estado de vida travada, o peso emocional, a ansiedade constante que você sente, tem uma causa oculta. E ela está diretamente ligada a esta analogia da cidade sem muros. A causa não é primariamente o mundo lá fora, mas a ausência de uma estrutura de comando dentro de você. Pense bem, o que gera ansiedade? Frequentemente, é o desejo de controlar o futuro, aliado à incapacidade de controlar o presente. Onde reside o desânimo sem motivo? Muitas vezes, na erosão diária causada por pequenas escolhas de indulgência, que roubam a energia necessária para os grandes desafios. O provérbio nos revela que a verdadeira batalha não é contra o ambiente, mas contra a nossa própria indisciplina. O domínio próprio atua como um princípio de sabedoria que oferece direção, correção e iluminação. Direção. Ele impede que você seja levado por toda onda de sentimento ou opinião. Quando você estabelece o domínio próprio como um muro, você define para onde vai, independentemente das tempestades emocionais. Correção. Ele permite que você se autoavalie e se ajuste antes que o erro se torne fatal. É o muro que sinaliza até aqui e não mais. Ele te resgata de repetir padrões destrutivos que têm marcado sua vida. Iluminação. Ele traz clareza mental. Uma cidade com muros intactos tem uma visão clara do horizonte. Sua energia não é gasta defendendo o interior contra ataques internos desnecessários, mas sim na construção e no desenvolvimento de sua vida. Vejamos exemplos práticos e simples. Considere a área das finanças. A pessoa sem domínio próprio é invadida pelo impulso de consumo. Ela vê algo e, imediatamente, o muro da prudência financeira desaba. O resultado é o endividamento e a perda de paz. Em contraste, a pessoa com domínio próprio não é imune ao desejo, mas seus muros se mantêm firmes, permitindo que ela delibere e decida com base em seus objetivos de longo prazo, não em seu impulso momentâneo. No campo dos relacionamentos, a falta de domínio próprio se manifesta na palavra não filtrada, no sarcasmo ou na crítica destrutiva. Um momento de irritação, um muro derrubado e a reputação construída em anos de lealdade e bondade pode ser abalada. A pessoa sábia, porém, mantém seus muros. Ela sente a irritação, mas escolhe a pausa, o silêncio, a resposta medida. Isso preserva a paz interior e a relação e edifica sua imagem como alguém confiável e seguro. Este princípio do domínio próprio atinge o seu centro emocional. Quando você começa a restaurar esses muros, a mudança interior é imediata. A ansiedade diminui porque você para de se sentir à mercê de suas próprias reações. O peso emocional se dissipa porque você assume o comando da sua vida, em vez de ser comandado pelas circunstâncias. A autoconfiança cresce, pois você demonstra para si mesmo que é capaz de cumprir as promessas que faz para si mesmo. Você se torna, literalmente, um refúgio para sua própria alma. A sabedoria bíblica não nos deixa apenas com a teoria, ela nos exige a ação. Transformar o ensinamento em atitude requer um passo claro, objetivo e imediatamente utilizável. O passo prático para começar a reconstruir os muros da sua cidade interior é o seguinte:
Escolha uma única área de sua vida onde a falta de domínio próprio tem causado mais estragos. Pode ser o uso do tempo nas redes sociais, a alimentação excessiva, a tendência à reclamação ou a dificuldade em manter o foco em uma tarefa importante. Escolha apenas uma área, a mais crítica, e defina uma única e inegociável regra de limite para ela. Por exemplo, se for o uso excessivo do celular, sua regra pode ser: o celular será desligado ou colocado em outro cômodo durante a primeira hora de trabalho pela manhã. Este é o seu primeiro tijolo no muro. O segredo não é tentar reconstruir toda a cidade de uma vez. O segredo é manter a integridade deste único ponto. Por uma semana, seu foco total será manter esta única regra, custe o que custar. Ao sustentar essa pequena disciplina, você está enviando uma mensagem poderosa ao seu espírito. Eu estou no comando. Você está investindo no seu domínio próprio, transformando a visão em postura de vida. Esta atitude de fidelidade no pequeno é o que desenvolve a força para enfrentar os grandes desafios. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente na proteção da sua alma. Lembre-se sempre: a sabedoria está sempre pronta a guiar quem está disposto a ouvir e, mais importante, a ajustar o caminho. Você não precisa viver como uma cidade vulnerável, com as portas abertas para o caos. Você tem o poder de se levantar, pegar a sabedoria de Provérbios e iniciar hoje mesmo a reconstrução dos seus muros. Sua paz, sua reputação e seu futuro dependem disso. Comece agora. Que você encontre a força para construir essa fortaleza interior. Deixe nos comentários agora uma frase breve de compromisso com a mudança, com a construção dos seus muros e com a sabedoria. Escreva: eu vou construir meus muros.